Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Seja bem-vindo, caro ouvinte, a este espaço Fora da Caixa, sempre às terças-feiras, com os comentários de Vladimir Silves Ferreira, a quem cumprimentamos. Ora viva, bom dia. Bom dia, Orlando. Esta disposição. Bom dia a todos os ouvintes. Igualmente, votos de um excelente dia e continuação também de uma boa semana. Vladimir, temos aqui alguns temas interessantes para a nossa análise. A começar com o governo liderado pelo MPD, que assinalou na semana passada, no dia 22 de maio, 9 anos de governação, sendo o setor dos transportes uma das dores de cabeça, né, que o governo tem tido pela frente. Sim, mas basicamente acabou por não ser uma entrevista de balanço. Durante toda a entrevista, o seu primeiro-ministro não se dedicou propriamente a caracterizar os vários setores do país no ponto em que encontrou, e os números de base que serviram de partida quando iniciou a governação em 2016, com a evolução dos mesmos e a situação atual. Mas isso também penso eu que tem também muito a ver com o tipo de questões que foram sendo colocadas pelos jornalistas e por alguns convidados. Mas queria começar por um fato. A mim pareceu-me que a escolha do dia e do local da realização da entrevista não foi a mais feliz. O primeiro-ministro estava visivelmente desconfortável, estava a transpirar muito. A entrevista era ao ar livre, mas parecia que ele estava desconfortável. Talvez o ambiente estava com calor, não sei se é o efeito das luzes ou qualquer outra razão. Mas penso que isso, acho que foi uma falha do seu staff, da sua equipa, que talvez não acautelou todos os detalhes que permitisse que o primeiro-ministro estivesse em condições de conforto para permitir-lhe uma entrevista no nível que já apresentou em outros momentos. Também ele estava com a voz um pouco assim rouco. Não sei se é porque estava cansado ou por qualquer outra razão, mas não foi o dia, nem o momento, nem ele estava nas melhores condições para uma boa entrevista. É verdade, sim, a entrevista abordou temas como crescimento econômico, transportes, políticas sociais, a questão da juventude, a agricultura, os 50 anos de independência. Quer dizer, a entrevista tinha também uma plateia composta por jovens, agricultores, empresários, estudantes, portanto, uma diversidade de público, mas pareceu-me ter sido uma plateia bastante simpática, porque as perguntas foram muito suaves e do público não veio nenhuma questão mais embaraçosa, entre aspas, ou nenhuma questão que exigisse um esforço adicional do seu primeiro-ministro para responder. O público não colocou nenhuma questão assim mais complexa. Considero, portanto, que há aqui questões que deveriam ser mais discutidas durante esta entrevista de balanço com o chefe de governo. Como já disse, a questão do transporte, também temos o setor da saúde, que igualmente tem sido alvo de várias observações. Sim, a entrevista acabou, a meu ver, por não ser nem carne nem peixe. Nem foi um balanço tucur daquilo que foram as evoluções implementadas pelo governo nos últimos 9 anos, nem também foi uma entrevista que servisse de perspectivar o futuro com metas claras e com propostas bem consistentes. Mas eu aqui destaco, talvez por sensibilidade minha, entre os vários temas abordados, a questão do setor da agricultura. Não é? No setor da agricultura, a primeira pergunta que o senhor jornalista colocou tinha a ver com os aspectos fiscais. Portanto, que o quadro atual, do ponto de vista fiscal, não discrimina positivamente um empresário agrícola, um produtor agrícola, e o Sr. Primeiro-Ministro mostrou-se desconfortável com esta pergunta e não apresentou o que é que se prevê de futuro, se há essa possibilidade, face às fragilidades da nossa agricultura,
se seria ou não possível alterações no quadro fiscal que tornassem esse setor mais competitivo, mais atrativo e que facilitasse a vida do produtor agrícola. Mas mesmo assim, em aspectos como, é claro também que ele reforçou que algo que é um consenso nacional, quer dizer, uma das principais dificuldades da nossa agricultura é a mobilização de água, nisso concordamos todos. Agora, as estratégias, os meios para essa mobilização, desde o início, ele voltou a referir que é algo que é a marca desse governo, desde o início, quer dizer, a opção, dentre as várias opções, o destaque tem sido para a dessalinização, diferente do governo anterior, e aqui não, quer dizer, é claro que todos os governos acabam por, pelas especificidades do país, procurar meios diversificados de disponibilizar água para a produção agrícola. Mas este governo tem uma relação especial com a mobilização via dessalinização da água, que naturalmente é uma opção que tem os seus custos de aquisição de equipamentos, de instalação e de produção. O que é bem diferente, produzir água para consumo doméstico via dessalinização. É normal que no quadro doméstico as famílias podem pagar para o consumo doméstico 200, 300 cubos metro cúbico, mas que para a produção agrícola pode ser um custo incomportável. E aí há desafios óbvios na forma como poderá ser possível mobilizar água por esse meio a custos baixos. Até porque na semana passada, quer dizer, um alto responsável da própria Eletra apontou esta questão. E o Sr. Primeiro-Ministro vê como uma das saídas a possibilidade de incentivar mesmo os produtores agrícolas privados a mobilizar meios e a adquirirem seus próprios sistemas de dessalinização. Isso, quer dizer, é pouco execuível face ao panorama geral dos nossos agricultores. Quer dizer, mais de 80% dos nossos agricultores são de famílias pobres e com baixa habilitações. Quer dizer, é a questão de recursos, né, para a própria sustentabilidade, não é? Sim. Em relação aos outros temas, portanto, a toada foi sempre nesta linha, portanto, ele apontou algumas possibilidades para o futuro, mas sem se comprometer com metas muito claras. É claro que o problema dos transportes é o mais evidente neste momento, quer para o setor marítimo, quer aéreo. Quer dizer, as soluções anunciadas agora, eu penso aqui a nível da aquisição de novas embarcações, suscitam muitas dúvidas. A questão dos TACV, transporte aéreo, o governo parece querer insistir no mesmo modelo que deu errado até agora, ou seja, propõe criar uma empresa própria, uma empresa específica para transporte doméstico, para depois vir privatizar mais à frente. A privatização já deu provas, sobretudo neste setor, que não vai resolver o problema. Se assim fosse, a Binter e a Best Fly já teriam tido melhor sucesso. Portanto, mas ele insiste nesta linha que não deu certo no passado e que provavelmente também não vai dar no futuro. Como o senhor falou da TACV, recordando que terminou hoje, né, a greve dos pilotos, os voos internacionais, portanto, são retomados hoje. No entanto, não sei se o senhor acompanhou, não estava no nosso alinhamento para hoje, mas os pilotos estão a ser acusados de desobediência à questão da requisição civil. Bom, isso é daquelas coisas que os nossos partidos precisam, quer dizer, é preciso também ter memória e é preciso estabelecer práticas consequentes e coerentes. O MPD, enquanto oposição, foi sempre muito crítico e em muitos momentos sim, e bem, na minha ótica, da requisição civil em várias áreas. Mas, estando no poder, o recurso à requisição civil foi um instrumento sempre utilizado.
Portanto, quer dizer, aqui estamos a falar de uma classe que é muito especializada, que não se consegue substituir uma hora por outra, que não dá para ter uma margem de aquilo que se chama de exército de reserva, que permita até a CV, portanto, não cumprir com as expectativas e as reivindicações dos pilotos. Portanto, aqui há que negociar, há que chegar a um consenso para o bem da própria companhia e para o bem e para também naquilo que é a reivindicação da classe. Temos aqui outros assuntos, nomeadamente a questão da eleição do novo presidente do PICV, Francisco Carvalho. Portanto, o Presidente da República também já felicitou o novo Presidente do PICV, desejando muitos sucessos a Francisco Carvalho. Que PICV teremos a partir de agora, Vladimir? Bom, em primeiro lugar é preciso felicitar todos os candidatos que se disponibilizaram para esta jornada democrática, não é? Porém, os resultados ditaram um vencedor claro, Francisco Carvalho, mas eu penso que ao longo dos últimos meses, nós aqui neste espaço fomos apontando nas nossas análises os vários fatores que, a nosso ver, apontavam Francisco Carvalho como favorito para essas eleições. Vencer 2 vezes no maior município do país e ter segmentado um perfil que transparece humildade, integridade, ter trazido propostas concretas para resolver os principais problemas que afligem os cidadãos. Acho que nessas eleições discutiu-se muito mais as questões do país do que do partido. Mas isso é algo positivo, porque o partido é para servir e ser uma alternativa de governação do país. Portanto, mas o Francisco Carvalho foi o grande vencedor, mas há outros vencedores neste processo. Eu penso que aqui temos que destacar que a doutora Janira Alfano deve também ser incluída na lista dos vencedores, porque o seu capital político estava também em disputa nessas eleições, pela forma como se envolveu na candidatura de Francisco Carvalho. E nós podemos ver nessas eleições que no arranjo das alianças e alinhamentos, assistimos aqui quer dizer, para além da disputa entre os candidatos, havia também uma segunda linha de disputas, não é? Na retaguarda tínhamos uma espécie de reedição de disputas passadas, não é? Entre candidatos a lideranças do partido em momentos passados. E neste segundo campeonato, a doutora Janira mostrou ter ainda muito mais capital político do que muitos outros históricos, entre aspas, do partido. Do lado dos candidatos que perderam, há vários reparos que posso fazer e que fiz ao longo da campanha. E aqui destaco a candidatura de Núñez Silva, porque era das 3 que perderam, a que tinha alguma hipótese, digamos assim, de disputar a liderança. Eu penso que não se pode lhe atribuir toda a responsabilidade pelos resultados. E cito aqui alguns exemplos. A forma como a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde foi tomada por uma parcela dos autarcas do PICV teve efeitos sobre a candidatura de Núñez Silva. Também penso, é uma opinião pessoal, que a decisão do Sr. Jorge Lopes de recorrer ao Tribunal Constitucional na tentativa de impedir a candidatura de Francisco Lopes e Francisco Carvalho teve efeitos negativos sobre a candidatura de Núñez Silva. A meu ver, portanto, aqui são um conjunto de acontecimentos que penalizaram, e os números mostram, penalizaram bastante Núñez Silva. Queria também aqui fazer algumas observações sobre a base de dados e o número de eleitores do PICV, porque é uma questão que se tem discutido bastante e alguns opositores têm chamado a atenção que têm argumentado que Francisco Carvalho não teve um resultado assim por aí além face ao universo inicial de votantes, mas eu que acompanho isso há muito tempo e que acompanhei no domingo as eleições aqui na praia,
o movimento em várias mesas aqui da capital e pude perceber que, de uma forma geral, houve uma boa adesão dos militantes às mesas de voto. O problema é que, na verdade, em rigor, o PSV atualmente não tem, de facto, 35 mil habitantes. 35 mil militantes, melhor dizendo. E digo isto porque, pelo que pude constatar, há muitos militantes falecidos, alguns até há muito tempo, e que não foram retirados dos cadernos. A base de dados também foi afetada pela massa de imigração que vem assolando o país. Há muita gente que ainda consta da base de dados e que não está no país e que não efetuou a sua transferência de inscrição para o país de destino. Ou seja, a base de dados precisa ser atualizada, então? Sim. Muito se falou da base de dados, da excelência do trabalho dos que se envolveram na sua concessão e na gestão, mas os factos mostram que a base de dados está muito aquém e muito desvasado da realidade. E eu vou dar um exemplo, um pequeno exemplo aqui, só para elucidar e para compreendermos que há uma distância grande entre a base de dados e a realidade efetiva do país e do partido. A título de exemplo, posso apresentar-vos um caso que presenciei. Numa das mesas aqui da Chácara Santo António, na lista de votantes, eu presenciei, constava o nome do antigo dirigente do partido, Dr. Armindo Maurício. Foi um alto dirigente do partido que faleceu há 10 anos atrás. Portanto, um alto dirigente reconhecido, não estou a falar de um militante de base, que faleceu há 10 anos atrás, ainda consta da lista como votante ativo. Portanto, nós estamos a falar aqui de apenas um simples militante, estamos a falar de um alto dirigente. Isso só para termos a noção do trabalho de limpeza dos cadernos que está por fazer. E para piorar a situação, a maioria das novas inscrições solicitadas no âmbito da dinâmica criada pelas essas eleições, não é, foram rejeitadas. Portanto, atualmente o PSV tem seguramente muitos apoiantes com pretensão de serem militantes que ainda não são. E muitos militantes, muitos nomes escritos no cadernos que ou já faleceram ou que estão fora do país ou que seguiram outro rumo na vida. Portanto, seguramente os números apresentados de que o PSV tem cerca de 35 mil eleitores precisa ser revisto. Então, portanto, há aqui um trabalho a ser feito pela nova direção do partido, não é? No sentido de fazer estas correções na base de dados e nos cadernos, portanto, de militantes. Eu perguntava-lhe também, há instantes, que PSV o país estará daqui para a frente com a eleição do novo presidente. Moralmente, estamos quase à beira das eleições legislativas. Há tempo suficiente para esta preparação do partido? Há que acreditar que sim. Orlando, há aqui um elemento que eu preciso, que eu penso que devemos aqui deixar como observação. Eu penso que após essas eleições, com os resultados atuais e com a dinâmica e até diria euforia que essas eleições trouxeram, e com a escolha clara e inequívoca de Francisco Carvalho como presidente do PSV, já eleito, e pelos efeitos e os impactos que esta escolha está a ter na sociedade civil, eu penso que se a votação fosse aberta à sociedade civil no geral, os resultados talvez até seriam mais dilatados. Mas eu tenho uma preocupação. Eu penso que tanto o PSV como os órgãos do Estado é preciso melhorar as condições de segurança do presidente do PSV eleito, Francisco Carvalho. Eu não sei, do ponto de vista legal, quais são as responsabilidades do Estado no quadro daquilo que é o estatuto dos líderes dos partidos da oposição,
Se essa responsabilidade não cabe ao Estado, caberá ao partido, no mínimo, assegurar condições de segurança adequadas face aos desafios, face aquilo que tem sido o teor e o perfil de propostas do Francisco Carvalho, face as propostas de ruptura e de mudança que ele propõe. Penso que é fundamental, é um apelo que eu deixo, que terá que ser revisto e melhorado as condições de segurança pessoal do mesmo. Mas porque há alguma situação extra, alguma ameaça, alguma coisa assim, que terá notado? Não, digo isso porque ele tem claramente, há uma euforia e há uma grande expectativa na possibilidade de ele vir a ser primeiro-ministro em 2026. Portanto, só por isso carece de condições de proteção especial. Mas isso é uma opinião minha e penso que devo aqui sensibilizar os ouvintes para essa responsabilidade. Lá está, volto a repetir, não conheço com detalhe o quadro que regula o estatuto dos titulares de cargos nos partidos, presidentes dos partidos, mas é uma responsabilidade que deve ser partilhada entre os órgãos de segurança e os órgãos do partido. É uma alerta e que vale o que vale, mas pelas expectativas criadas à volta dele, da possibilidade de ele vir a ganhar as eleições de 2026, portanto, é preciso todo cuidado. Os outros candidatos também à liderança do PICV agora, todos devem unir-se em torno de Francisco Carvalho, tendo em conta os desafios que o partido tem daqui para a frente. Acha que por causa de uma outra fratura, um outro incidente ocorrido durante o processo da campanha eleitoral interna no PICV, que estão reunidas estas condições para esta tal união que tanto se fala e coesão do partido? Não, quer dizer, os partidos, isso não é uma característica exclusiva do PSV, encontramos isso em todos os partidos. Os partidos são espaços dinâmicos, são espaços de disputa de poder, de disputa de ideias, e eu tento aqui naturalizar as disputas e as tensões que as disputas criam. Olha, observe, quer dizer, nós tivemos, no caso do MPD, o MPD já se fragmentou em três partidos em momentos diferentes. Por quê? Porque as disputas e por vezes levam a estas situações. Aqui a questão da galvanização e da eu nem gosto tanto da palavra união, mas da garantia da integridade do partido, é claro que a responsabilidade maior cabe ao novo líder, né, que tudo deverá fazer para que isso aconteça. Mas tudo bem, também vai depender da forma como cada um interpreta o que é união, qual é a legitimidade de representação de cada sensibilidade e de cada grupo. É preciso que isso aconteça, sim, mas sem, e volto a repetir, é uma responsabilidade em primeira mão do novo líder, não é? Que é quem deve, portanto, incitar e incentivar e implementar esse processo com vista ao partido ter uma estrutura mais unido possível, mas claro está, sem pôr em causa aquilo que é a representatividade de cada força e de cada sensibilidade que possa existir dentro do partido. Bom, praticamente já estamos sem tempo, né? Faltam menos de 3 minutos para as 9 da manhã. Só que gostaria que a gente falasse um bocadinho, muito rapidamente, do anúncio feito pelo Procurador-Geral da República, que defende a revisão da lei no que toca ao acesso às imagens de videovigilância por parte da PJ. Considera o Sr. Procurador-Geral da República que este acesso deve ser cada vez mais garantido, não é? Esta cobertura da PJ no acesso às imagens, isto tendo em conta o combate à criminalidade. Portanto, gostaria aqui de fazer algum comentário sobre isto, porque estamos falando de uma questão muito pertinente, não é? Sim, quer dizer, muito rapidamente, o que eu posso aqui resumir? A videovigilância tem vindo a expandir-se em Cabo Verde, e tanto em espaços públicos como privados, e claro está,
com o objetivo de reforçar a segurança e combater a criminalidade. No entanto, o acesso às imagens por parte da Polícia de Investigação ou de qualquer autoridade suscita sempre debates importantes, e esse debate é feito aqui como em muitas outras paragens. O que a videovigilância tem de vantagem, de benefício? Portanto, facilita a investigação criminal, é um elemento preventivo, ou seja, que inibe e previne o crime. É um elemento também que pode servir de proteção a vítimas e a testemunhos. Mas, no contraponto, tem aqui alguns riscos, não é? Que é a questão da violação da privacidade, o uso abusivo dos dados e a discriminação e a vigilância arbitrária, se podemos assim dizer. Portanto, e aqui qualquer alteração deverá sempre ter em conta a possibilidade de melhorar o serviço das autoridades, da Polícia de Investigação, mas também, paralelamente, é preciso que se acompanhe em termos de garantia de proteção de dados e da intimidade das pessoas. Muito bem, Vladimir, já estamos praticamente sem tempo. Agradecimentos, a continuação de um bom dia e também de uma boa semana para si. Igualmente, bom dia a Orlando e a todos os ouvintes. Muito obrigado, Vladimir Silva Ferreira, sempre às terças-feiras, com os seus comentários aqui neste espaço Fora da Caixa. Fora da Caixa, a análise dos fatos que marcam a atualidade.